Oi, gente. Boa noite. Eu tô gravando assim na madrugada, por quê? Porque é o melhor horário que a gente tem pra gravar, porque tem o silêncio total. Olha pra aqui que lindo. Olha que lindo. Ó, sumiu. Uma imagenzinha de um macaquinho que eu acho tão lindo. Tão lindo que se eu pudesse eu teria um macaco como um animal de estimação, né? Eu no meu canal aqui, eu quero agora só falar de coisas boas, entendeu? Mas antes de falar das coisas boas, eu preciso, para eu me sentir bem, entendeu? Falar, para eu, como é que eu digo? Desabafar, para eu poder conseguir seguir em frente na minha vida, na minha, seguir em paz, entendeu? Sem querer agredir ninguém, né? Sem querer maldade para ninguém. E só simplesmente desabafar, desentalar o que está na minha garganta, para que as pessoas consigam entender de fato o que foi que ocorreu comigo, você está entendendo? E o que pode acontecer com muitas mulheres, e muitas mulheres não têm coragem de fazer, nem de falar. Eu tenho coragem de fazer, eu tenho coragem de falar, porque eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher, não vou xingar, porque eu sou cristã, não posso xingar. Mas eu sou uma mulher daquelas de chegar junto, sabe? Uma mulher mesmo, de verdade. Uma mulher de que é, o que o marido precisar, tá aqui para ajudar. Eu mesma doente, eu cuidar do meu marido, entendeu? Que por enquanto, é meu marido, porque ainda já não separou, né? E o que foi que aconteceu? Eu tinha, gente, 12 anos de idade. Eu conheci meu marido, eu tinha 12 anos. A gente era uma criança, entendeu? Naquela época, eu não gostava, não. Eu não gostava de ser chamada de criança, porque já sabe como é, né? Pré-adolescente, já quer namorar, já quer, né? Já quer, se acha já adulta, essas coisas assim desse tipo. Então, eu, eu, eu era assim, esse tipo de mulher, né? Que é de chegar junto. Foi o que eu aprendi. Então, eu aprendi toda essa convivência. Eu cresci junto com meu marido. Ele tinha 15 anos de idade, sabe? E eu tinha 12. Então, foi assim, eu conheci ele aqui na minha rua, né? Foi assim um amor à primeira vista. Porque eu lembro como se fosse hoje. Uma colega minha assim chegou assim, eu vou tentar não chorar no vídeo, porque é uma coisa que me marca muito. E é uma coisa que é um sentimento das pessoas. Não é brinquedo, é a realidade. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Na verdade, porque eu não tô falando só pra mim, eu tô falando pra milhões de pessoas. Inclusive, isso pode ser até traduzido, sabe? Em outras línguas, outras pessoas podem entender. Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. Tem gente que vai dizer, se ame. Vai ter gente que vai dizer, se cuide. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo muito. Eu me amo muito. Eu me amo tanto que eu, nessa situação, fico querendo fazer as pazes. Entendeu? Reconheço. Reconheço o meu erro. Reconheço. Porque na vida nem sempre todas as duas pessoas estão erradas, né? Às vezes a pessoa erra por conta do erro do outro. E às vezes a pessoa erra porque a pessoa realmente não presta. A pessoa tá, sei lá, com cabeça virada, não sei o que a pessoa tá sentindo. É difícil você saber o que tá passando na mente da outra pessoa, né? Então, só quem sabe o que tá passando na cabeça da pessoa só é Deus. Enfim, aí a gente se conheceu, né? Se apaixonou e de lá pra cá a gente não se desgrudou mais, entendeu? Não se desgrudou mais. Então, o que foi que aconteceu? Eu, com 15 anos, a gente resolveu, optou, né? Por ter, tipo, eu chamo assim de casamento, né? Mas partir para as partes sexuais do relacionamento, né? Então, foi tudo o que a gente quis. E com um ano eu quis ser mãe. Eu quis ser mãe. Eu queria ser mãe. Eu tinha um sonho de ser mãe. Foi uma loucura, foi. Foi uma loucura, sim. Porque eu não trabalhava.
o meu namorado não trabalhava. Meu namorado, ele tinha 17 anos. 17? 19, né? E eu tinha 15. Já nessa época que a gente levou um bom tempo só namorando, né? Namorando, se conhecendo, tudo aquilo. E outro, nosso relacionamento já começou, primeiro já começou com a traição. Porque eu fiquei sabendo que ele me traiu com a menina e tudo, mas eu perdoei, tá entendendo? Terminei um namorico que eu tinha e fui ficar com ele, né? Então, essa foi a primeira escolha. A primeira escolha que eu tive na vida foi do meu marido. Então, aí já vai. Eu não sei se isso daí foi o meu erro. Não sei se isso daí foi o meu acerto. Eu não sei dizer. Eu não gosto de chamar de erro, sabe por quê? Porque a gente teve 2 filhos lindos. 2 filhos lindos que eu tenho orgulho de dizer que sou mãe. Que parece que eu estava adivinhando o que eu queria. Até porque tá meio ruim. Aqui como é que chama? Eita, caiu tudo no chão. É porque eu quero que pareça minha corrente linda da Romanel. Porque assim, minha vida é propaganda, sabe? Eu vendo. Então, quem vende tem que tá fazendo a propaganda, né? Então, o que acontece? Então, foi assim, aquele amor, aquela coisa toda. Ele realmente foi um homem que, assim, que me encantou, sabe? Vinha sempre me ver, né? Me tratava bem, me trazia as flores. Por mais que ele não trabalhava, mas a irmã dele trabalhava para não ver o irmão dele, né? Envolvido em certas coisas, porque morava em um meio ruim. Então, ele pedia a ela trabalhava numa loja, ela comprava vestido, ele me dava vestido, ele me dava, além de amor e carinho, ele me dava tudo isso, né? Não que eu quisesse, mas ele queria sentir a vontade de me agradar, né? E não era nada ilegal. Era uma coisa que a irmã dele fazia porque não queria ver o irmão, né? Crescendo naquele meio de coisas, de tantas coisas, depois acabar até se envolvendo, né? Por não querer. Enfim, então, resumindo. Então, aí eu fui, né? Namorei bastante. E fizemos a nossa filha. Eu fiz com a intenção, porque eu queria fazer minha filha. Eu queria ter um filho. Meu marido, na época ele teve um problema lá no testículo que cresceu, que ele não podia ter mais filho. Talvez não pudesse ter mais. E aí, eu fiquei doida, eu digo, não. Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu vou ser mãe pelo menos uma vez na vida, né? Que seja. Então, eu vou ser mãe. Não pensei na loucura de não estar trabalhando nem nada. Eu tinha o quê? 15 anos. 16, na verdade. Então, eu já ia para médico só, já ia para ginecologista. Então, a gente sempre foi unido. Sempre fizemos as coisas juntos, sabe? Então, o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá na consulta médica, aí você tá grávida, viu? Chame seu pai e sua mãe conte. Então, meu pai, quando eu fui contar meu marido, eu comecei já a vomitar. Vomitei bastante. Foi horrível. E essa história vai servir até para quem tem aquele problema que tem até o nome chique para isso agora. Que eu não conseguia levantar do sofá. Eu ficava com um balde do lado, só para vomitar. Entendeu? Eu perdi peso. Eu não conseguia comer nada. Na verdade, o que eu comia ia tudo por água abaixo, ia tudo para fora, né? Então, essa vai ser a parte 1 do vídeo, que é uma história que eu acredito que seja a história de muitos brasileiros, né? Brasileiras, de muitas mulheres que não têm coragem de chegar aqui, de dar a cara a tapa para poder falar, tá entendendo? Não falar assim mal, mas falar de um contexto, de uma forma que você não prejudique a ninguém e que você possa ser entendida e compreendida, entendeu? Porque nós mulheres somos muito discriminadas por conta dessas coisas, né? É sexo frágil? Mas é o sexo frágil mais forte que existe. Eu tenho uma força que só Deus
para explicar que eu não sei explicar de onde é que me vem tanta força, tanta vontade de viver, tanta, como é que eu digo? Vontade de seguir em frente, independente de qualquer coisa, gente. Isso daí foi só o começo, você tá entendendo? Foi só o começo. Eu tinha um corpo muito bonito. Eu era uma pessoa assim. Até que as pessoas diziam, sua mulher, sua namorada, sua mulher é bonita, você é feio. Como é que você namorou com um homem feio desse, que não sei o quê? Eu digo, olha, a gente namora, a gente gosta com quem a gente é feliz. Entendeu? Fui discriminada pela irmã dele. Assim, meu irmão não vai namorar. Vai esquecer, ela vai esquecer, né? É óbvio que ela vai esquecer. Meu irmão não vai namorar com a mulher do cabelo duro, não, né? Aí, enfim, relevei. Por que tinha que relevar? Porque, até mesmo porque a discriminação racial, ela ainda não estava tão, né? As pessoas achavam que podia dizer o que quisesse. Mas aí eu não me importei com isso. Não me importei. E o que sempre prevaleceu para mim foi o amor, o carinho, sabe? E isso daí, de uma qualquer forma, foi uma inveja, né? Então, chegou o dia, minha filha nasceu. Foi o melhor dia da minha vida, o melhor dia. O melhor. Assim diz o pior de um lado e o melhor do outro lado. Porque assim, quando você tá sentindo dor, né? É uma coisa assim tão extraordinária. Você sente dor, você acorda. Eu acordei pensando que eu tava com a dor de barriga, sabe? E essa dor de barriga, nada, eu no banheiro e nada. Era 2h pouca da manhã. Aí eu tinha ficado com minha mãe, porque eu não tinha condições financeiras de ficar com meu marido aqui. Então ele teve que ficar aqui, né? Na nossa casa até eu conseguir voltar. Você tá entendendo? Para poder a gente ter algum dinheiro, alguma renda, para poder conseguir sustentar a filha da gente. Mas, infelizmente, não foi isso assim que ocorreu, né? Eu tive minha filha e a gente teve um anjo de luz, uma pessoa maravilhosa que foi meu padrasto, que aceitou minha mãe, com 2 filhas adolescentes grávida, e eu, né? Grávida também, e que estava prestes a parir. E que ele, durante 4 anos, ele sustentou tanto a mim como minha filha, né? Do melhor leite, a melhor comida, a melhor vestimenta, o melhor tudo que a gente pôde ter, entendeu? Não discrimino meu pai, não, jamais. Meu pai foi maravilhoso, meu pai também me ajudou muito. Numa parte quando que eu fiquei aqui com meu marido, meu pai ajudava a fazer as compras para poder a gente não passar fome. Você tá entendendo? Então ele precisou ir morar com a esposa dele lá, que ele conseguiu, e deixou a gente aqui, né? A casa era de aluguel na época. Deixou a gente aqui para poder não ficar sem lugar nenhum, e ele tinha para onde ir. Então, o meu padrasto, enquanto eu estava lá na casa de minha mãe, só para passar o resguardo, né? Ter a nossa filhinha e ter uma estabilidade até uma alimentação boa, né? Sempre me dei muito bem com meu padrasto. Às vezes eu tinha uma briguinha com minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa assim, é um pouco difícil, só quem conhece sabe. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração muito bom, entendeu? Ela faz as coisas, se ela não puder fazer, ela também não vai te atrapalhar. Mas ela, né, só precisa fechar mais um pouco a boca, né? Assassinar, mas minha mãe já passou por muita coisa na vida e eu entendo. E ela vai evoluir, todo mundo tem que evoluir, né? Mas eu não tô aqui para falar, nem tô falando mal de minha mãe, não tô falando mal de meu padrasto, não tô falando que ele foi uma pessoa magnífica. Foi o primeiro pai que minha filha conheceu, assim, em relação a cuidar dela. Ele tinha um amor tão grande pela minha filha, pelo meu sobrinho também, que minha irmã também teve um filho antes de mim, entendeu? Eu queria saber, meu Deus, qual homem na face dessa terra que iria aceitar uma mulher com 2 filhas adolescentes grávidas. Então, o mínimo que eu podia fazer quando ele chegasse, né, uma hora do trabalho, ter a comida toda prontinha, e eu adolescente, com 17 anos, cuidava, limpava da casa toda. A minha irmã cuidava do quarto dela, cuidava do filho, limpava. Era uma casa extremamente limpa, entendeu? Com comida na hora certa. Minha mãe saía 11 horas do trabalho para trabalhar.
me ajudou muito, ajudou muito com minha filha, entendeu? Eu não me achava certa não ter dinheiro nenhum. Fui na época, eu fui trabalhar num salão perto de casa e fui aprendendo a profissão, né, de ser manicure. E comecei, ali foi, na verdade, foi uma escola e foi um trabalho, né? Então, eu aprendi a sempre ter o meu, para pelo menos diminuir, né, os gastos. Ele tinha condições de digo assim, de bancar, né? De pagar aluguel, de comprar comida, de tudo. Tinha, mas eu não me achava certa. Não achava certo eu ter que precisar de tudo, sabe? Minha filha teve um bercinho todo sujo. Ela ganhou todo rasgadinho. Eu, com todo amor, lavei. Eu queria tanto ter tirado essa foto. Lavei o bercinho, porque ela tinha muita muriçoca. Lavei, costurei todinho. Entendeu? Recebi esse berço com amor. Não tive nenhuma discriminação. Eu dormia no sofá, porque a casa era pequena, entendeu? Minha irmã já tinha um quarto dela com meu sobrinho e meu padrasto tinha com minha mãe, então eu não achava justo, né, tirar meu padrasto de lá para poder eu dormir. Então o sofá era muito bem, me cabia muito bem, botava minha filha no berço e aí foi, né? Então, a câmera tá até caindo. Então, o que foi que aconteceu? Essa daí é a primeira fase da vida de uma mãe adolescente. Então, vocês que são mãe adolescente, sabe? Saiba sempre retribuir, saiba sempre ver o que tem que você tem de especial, entendeu? Retribua sempre, sempre o que você puder retribuir, enquanto a pessoa estiver viva, porque quando a pessoa morre, a pessoa não vai ver mais nada, não vai sentir mais nada. Você não vai poder ser grata por nada, que vai ser tudo em vão. Porque quem morre está dormindo, não está acordado. Você está entendendo? Não tem mais pensamento. Isso é bíblico, né? Está descansando. É uma fase que a gente tem, todo mundo tem medo, mas quando você vai parar para pensar, né? Quando você desmaia, que eu já desmaiei uma vez. Então, é quando você parar para pensar é que você vai ver. Gente do céu. A gente apaga mesmo. Não sente nada, nada. Eu tava, num dia que eu desmaiei, eu tava com um café quente na mão, eu me queimei toda, fiquei toda assada, mas eu não senti, eu só senti quando eu acordei. Então, quando a gente acorda, que a gente volta a si, né? No caso, se a gente ressuscitasse, a gente iria voltar a sentir as coisas, mas quando morre não adianta. Então, tudo que você tiver de fazer, todo agradecimento, tudo que você puder fazer, faça quando a pessoa estiver viva. Porque quando a pessoa morre, não existe mais, não adianta mais. Esse pessoal fica fazendo homenagem. Homenagem é para os vivos, gente. Homenagem é para os vivos. Flores é para os vivos ficar sentindo aquele cheiro horrível de flor, que eu não sei, meu Deus, misericórdia. Porque eu odeio aquele cheiro, entendeu? Que fica. Se quiserem, quando eu morrer, se quiserem fazer, não me façam com aquelas flores, porque eu sei que eu não vou sentir. Mas bota aquelas flores plásticas mesmo, porque eu acho que vai sair bem melhor, vai combinar mais comigo. Então, o que acontece? Então, essa foi uma fase, assim, de uma história. Eu chamo de uma história de amor. Uma história de carinho. Uma história de que a gente teve o nosso primeiro filho com erros, com acertos. Mais erros do que acertos. Sempre final de semana ele dava um jeito, né? Nessa época tinha trem. Que eu tenho... Ai, desculpa. É por causa de... É que tá de... O trem era de graça, né? Nessa época ela era de graça. Aí ele conseguia ir final de semana pra ver nossa filha. Eu ficava cuidando de minha filha sozinha, com 19, com mais de 20 pontos. Entendeu? E cuidando. Eu fui uma mãe muito dedicada, com 17 anos, que qualquer pessoa que me conhece sabe o tipo de mãe que eu fui. Enfim, as coisas foram passando, né? Quando minha filha fez 4 anos, meu padrasto conseguiu um trabalho lá para ele na empresa dele, né? Empresa dele, na empresa que ele trabalha. Ele foi, fez teste, virou cobrador, entendeu? Nessa época daí, a gente ainda vivia bem, porque meu marido ganhava pouco, né? Mas ele ainda me dava o valor que eu merecia, entendeu? Ele, assim, se eu quisesse, eu tinha uma roupinha, eu digo, poxa, eu queria comprar aquela roupa. Aí ele pegava um pouquinho do dinheirinho, tirava, entendeu? Dava. Começou a comprar as coisas para nossa filha.
E com 23 dias eu realmente retornei, né? Ficava vindo, na verdade, ficava vindo no final de semana. Pegava o ônibus para ele não ficar sozinho, para a gente não ficar desapegado, né? Meu cunhado veio morar aqui para poder bater a laje lá na casa dele. Era assim, uma mão lavando a outra, né? Então ele para poder, ele veio para poder, de qualquer forma, né? A gente comia o que ele comprava, o que manhã mandava, o que meu padrasto, né, mandava, e o que ele fazia. Então era uma mão lavando a outra, sabe? É uma coisa assim que até hoje eu sou grata. E eu acredito que ele também seja. Infelizmente eles se separaram, entendeu? Teve uma confusão lá entre eles lá. Eles se separaram e ela foi embora. E quem ficou na casa foi a minha cunhada, né? Que fez o maior esforço para construir, né? Porque tinha uma laje, tinha um vão. Ela fez tudo com todo esforço, né? O marido dela trabalhando, ela não estava no momento. Não, gente, essa história envolve o nome de algumas pessoas, mas eu não envolvo o nome de ninguém. Não estou envolvendo o nome de ninguém. Não é para prejudicar. Não é para, como é que eu digo? Não é para passar nada na cara de ninguém, não. Eu preciso da verdade na minha vida. Eu preciso que todo mundo saiba quem é que eu sou. Entendeu? Apesar de que quem é mais importante saber é Deus, quem eu seja, que eu não seja de ser. Mas assim, porque assim, uma história, assim, é uma história de vida. Que, poxa, eu sempre quis, o meu sonho era eu ter uma casa e comprar uma casa para minha mãe. Poder, minha mãe para meu pai também, poder para ela não ficar morando de aluguel, não ficar dependendo de ninguém. Foi uma pessoa que me ajudou tanto, sabe? Nessa casa aqui mesmo eu tinha um sonho aqui de fazer um prédio para que morasse eu, meu pai, meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha mãe, sabe? Um prédio, cada um na sua casa. E aí que todo mundo tivesse uma moradia digna, sabe? Sem precisar pagar aluguel. É uma coisa que eu sempre tive um sonho, mas não tive assim a oportunidade. Talvez eu até tenha tido a oportunidade, mas não tenha tido a coragem, aquela força, aquela determinação de que eu tinha de fazer muitas coisas e acabei não tendo. Por conta dessa parte aí, eu acho que eu acabei não tendo. E essa é a fase 1, né? Essa fase que eu conheci meu marido, é a fase que teve amor, teve muito amor, teve muito, como é que eu digo? Muito respeito, apesar de algumas coisinhas assim no sinal, no início. Desculpa, pessoal. Mas é o horário. O horário, porque é o horário que a pessoa consegue gravar sem nenhum ruído. A não ser que vocês estejam ouvindo os ruídos do grilo que tá lá no quintal. Que é o único ruído que eu tô ouvindo, né? Aqui agora. Então, gente, essa aqui é a fase 1, né? É a fase que eu tive a minha primeira filha, né? Que pra mim ia ser a primeira e a única. E eu tenho até um relato de parto muito interessante. Se vocês quiserem o relato de parto, eu irei fazer esse relato de parto com muito prazer. Porque assim, eu acho que eu nunca vi aqui na internet um relato de parto com a filha já crescida, sabe? E eu me lembro ainda de todos esses detalhes. Então, eu tô aqui anotando aqui, ó. Relato de parto após 25 anos, né? Então, nesse relato de parto, o que vocês vão ver nesse relato de parto? Vocês vão ver a mulher que eu criei, entendeu? A mulher incrível que eu criei. Que eu tenho orgulho de dizer que minha filha é uma mulher de fibra, é uma mulher totalmente semelhante a mim. E
E qualquer pai tem orgulho, entendeu? E meu marido hoje em dia, ele é machista, porque ele não dá apoio. Não dá apoio à filha dele. Ela fez a autoescola dela só. Ela comprou o apartamento dela só com o suor dela. Não teve uma ajuda do pai dela. Uma pessoa que sempre foi ajudada pelo meu padrasto, por minha família, entendeu? Sempre foi ajudada.